Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um debate do jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians perdendo mais uma no Campeonato Brasileiro e agora fica ameaçado de voltar para a zona de rebaixamento. E já o Atlético Paranaense, né, o Furacão cola no G4 do Campeonato Brasileiro. Galera, eu separei um corte aqui do programa Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, né? O Vanderlei Luxemburgo, cada dia que vai passando, cada resultado negativo fica mais difícil ser mantido no cargo, né? Eu acredito que daqui a 1 ou 2 jogos, se ele não vencer, o Vanderlei Luxemburgo vai ser retirado do comando técnico do Corinthians, porque, na minha opinião, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo tem sido ruim. O time evoluiu um pouco, mas não está sendo suficiente para o Corinthians se recuperar no Campeonato Brasileiro, galera. Vou deixar o link na descrição aí, crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Sim, o Lucha, ele tá tendo agora um período para conhecer os jogadores e, claro, em 10 dias ali de data FIFA, ele consegue conhecer as peças porque às vezes ele não conhecia o jogador, ele não dava tempo de conhecer o jogador. Sim. Então o Barleta às vezes aparecia, o Barleta some. O Biro aparecia, o Biro saía. O Pedro apareceu e depois o Pedro voltou hoje, até entrou. Então assim, o Lucha, ele tem pequenas amostras dos jogadores, mas não necessariamente ele tem esse controle de quem é regular, de quem não é, porque ele não tem esse tempo para poder fazer essa avaliação, né? Então, e também entender a ideia de jogo que ele vai ter de acordo com o adversário, né? Assim, como a gente falou, o Rony e o Juliano, vamos colocar esse exemplo, o Rony e Juliano para fazer a função de primeiro homem. Assim, são completamente diferentes, né? Se você tem o Rony, você tem um pitbullzinho na frente da área, um jogador que vai talvez liberar um pouco mais o Maicon para sair. Hoje não aconteceu no primeiro tempo pela forma como o Corinthians jogou, mas é um jogador que te oferece isso. Ele vai fazer essa marcação, proteger o zagueiro, mas não vai te dar qualidade de passe, uma saída de bola com segurança. O Juliano é completamente diferente. O Juliano ele vai precisar de um jogador em muitos momentos. Se ele for fazer a função de primeiro homem, ele vai precisar de um jogador que o apoie na marcação, que feche espaço, mas você vai ganhar um jogador que vai dominar a bola, que vai ter uma boa saída, que vai pegar a bola no pé do zagueiro e vai achar um meio-campista, um lateral em condições de fazer uma jogada já partindo para a questão ofensiva. Então é isso, Mário, que você acho que é isso que você está tentando colocar. Ele está conhecendo o grupo, né? Testa isso, faz exatamente, está aquilo. testando, está entendendo uma forma de jogo, né, para que o Corinthians tenha melhores atuações. E isso é um processo que ele vai ter que passar, tem experiência para isso. E esse, assim, com relação à coletiva, é o jeito Vanderlei de ser, né? Então, assim, até o jeito dele se impor realmente, assim, começa a pergunta, pela experiência que ele tem, ele já sabe o final, aonde aquilo vai levar. Quando ele e aí bate, você vê que a cara dele já fecha. Ele Quando muda a ele bate, expressão. Ele muda a expressão no início da início. pergunta. Quando ele bate, ele já bate pensando como ele vai afagar. Exatamente Ele isso. sustenta o rabugento, o personagem rabugento até o fim. Exatamente. Ele faz ali porque é uma medição de força. Sim. Entrevista coletiva é medição de força, isso, gente. isso. O torcedor sabe disso. Estão ali os jornalistas para perguntar muitas vezes aquilo que o técnico não quer responder, mas que é o que o torcedor quer saber, né? A gente tem, muitas vezes, a banalização da coletiva. Cada vez mais eu me debato com situações assim, porque até em função de muita presença da mídia mais identificada, canais de nicho, né? E às vezes a pergunta é uma coisa mais passional, tem uma relação mais de consumo sentimentalista e não versa tanto sobre o que o jogo mostrou. E aí, enfim, tem técnico que está acostumado já com isso, tem técnico que está acostumado com a coletiva antiga, e aí sempre tem esse embate. Mas acho que o Luxemburgo é muito feliz quando ele fala sobre crescimento. Sim. Porque assim, se a gente pegar os quatro É uma tempos, verdade isso que ele falou, que o Corinthians cresceu? Se você pegar os 4 tempos, os 2 tempos de hoje contra o Atlético Paranaense e os 2 tempos contra o Santos, fizer uma equação, separar bons e maus momentos, você percebe um time, uma possibilidade de leitura de crescimento. Quase 3-1, né? 3-1. Um bom, 2 mais ou menos e um ruim. Se isso vai se transformar, se isso que ele está sustentando vai virar uma tese, Não sei. só a regularidade do Corinthians vai responder. Agora, a nossa percepção aqui externa, ela pode ser moldada por essa lógica de raciocínio, sim. E acho que ela faz sentido. É porque ele cita que existe uma evolução. Eu acho que existir uma evolução, não sei se o torcedor, ele discorda disso, porque ele tem visto algumas coisas diferentes, interessantes. Hoje, no primeiro tempo, por exemplo, o Biro foi muito acionado pelo lado direito do Corinthians, né? O Biro é toda hora, e um jogador novo, que está ganhando muito espaço agora, mais com o Luxemburgo também. Então, assim, dá para ver que algumas coisas estão sendo feitas no Corinthians. A questão é a velocidade que essas coisas vão ser feitas e o limite da paciência do torcedor para essas coisas acontecerem também, né, Fábio? É isso, mas assim, o primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo
com cara de Corinthians de tempos anteriores, sabe? Um time que foi pressionado, foi sufocado, que não teve muitas saídas, né? Soluções para sair das marcações do Atlético. E ele foca muito nisso. A coletiva dele é pautada com relação à diferenciação do primeiro para o segundo tempo. Então ele fala assim, o primeiro tempo a gente não teve uma boa atuação, fomos sufocados. Enfim, a hora que a gente melhorou um pouquinho, o Atlético fez o gol. Aí no segundo tempo, após as mexidas, a gente viu um outro Corinthians. Mas eu acho que existe uma evolução, né? Se você olhar para o jogo contra o Santos e o segundo tempo contra o Atlético Paranaense, eu acho que o torcedor, assim, o Vanderlei, os jogadores, eu acho que vão se apegar um pouco nisso e olhar para um futuro um pouco melhor. Mas, assim, se o Corinthians atuar com a frequência, com relação, por exemplo, o que apresentou no primeiro tempo, vai ter dificuldade. Sim. Porque, assim, se você jogar mal todo o primeiro tempo, os primeiros tempos que você joga fora de casa, você dá chance para o adversário fazer 1, 2 gols, o Corinthians ainda não tem esse poder. Você vê, o Corinthians sofre um gol no primeiro tempo, jogou melhor no segundo, mas mesmo assim não incomodou tanto, não empatou o jogo, não conseguiu virar. Então o Corinthians é baseado muito em abrir o placar, fazer o resultado e aí de alguma forma conseguir controlar isso. Então é um trabalho do Vanderlei, dar um equilíbrio para que o Corinthians não oscile tanto de jogo para jogo e principalmente, como a gente viu hoje, de tempo para tempo, né? Então, assim, você jogar um primeiro tempo tão ruim como foi o de hoje e você ter uma melhora no segundo tempo, você tem que conseguir, como treinador e como elenco, achar um equilíbrio para que você tenha mais minutos dentro de um jogo de uma forma positiva. E quando tem essa melhora no segundo tempo, que ela também seja efetiva, né? Efetiva. Porque o próprio Luxemburgo foi questionado sobre isso, ele não gosta muito ali da pergunta, sobre o aproveitamento nas finalizações. Eu acho que vai muito ao encontro do que você disse, Rafa, do Yuri Alberto, da calma, da paciência, às vezes até para o Roger Guedes finalizar, ele já correu um campo inteiro para ter uma possibilidade de chegar em uma bola. Falta talvez esse jogador que pegue de frente, que é o Renato. E precisamos superar Renato Augusto, porque pode ser até desonesto com ele, né? A última pergunta, você percebe claramente... Isso pressiona demais, até o retorno do Renato. Com ele, porque o cara deve estar se cara doido para jogar. O falou sobre... Não, a gente precipitou a volta dele, o Capita soprou aqui. Ó, não vai acontecer de novo, não. E não tem que acontecer de novo, porque você está falando de um jogador de 35 anos. Cada vez mais com menos Renato, né? Na função, que de todas as funções do futebol, acho que só o lateral que tem vocação ofensiva, talvez o atacante de lado, acho que são as posições num ranking. O atacante de lado, o lateral ofensivo e o meia são aqueles que mais precocemente começam a sentir o desgaste da carreira. Porque são os que têm uma exigência física maior. Ainda mais um meia totalitário como é o Renato, que participa do jogo ativamente. Ele até de uns tempos para cá tem sobrado na marcação. Quando o Luxemburgo marca com 2 dias de 4 e o Renato está em campo, é ele que sobra com o Yuri Alberto. Ele não vem aqui... Faz função de atacante. O Roger que desce, né? O Roger desce. Mais jovem, mais de posição, mais característica. Você percebe claramente que não tem perspectiva de volta, né? E não vai haver... A contratação do Rojas tem muito a ver com isso, né? Tem. O Rojas é um jogador... É curioso, o Corinthians com o Rojas, ele pode resolver um problema, que é esse associado ao Renato Augusto, e pode ajudar a aproveitar o Alisson de outra forma. Porque o Rojas também faz ali do lado direito, também é um canhoto invertido, também é um jogador que participa do jogo por dentro, que triangula. Agora, se o Luxemburgo quiser potencializar, utilizar o máximo que o elenco do Corinthians pode ter, com o Rojas pede o Fagner. Porque aí você vai ter o lado direito incisivo do cara que vai puxar a marcação e abrir o corredor para o lateral. Ó, vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta com esse assunto também, se alguém aparecer na zona... Galera, o Corinthians está numa situação complicada, pode voltar para a zona de rebaixamento ainda nessa rodada, né? O Corinthians não conseguindo ter sequência no Campeonato Brasileiro, né? É muito importante uma sequência de vitórias, né? E o Vanderlei Luxemburgo não está conseguindo. Não está tendo paz para poder trabalhar. A equipe está na 15ª colocação. Lembrando que o Cuiabá joga contra o Vasco na segunda. Goiás também joga, né? E essas duas equipes são as equipes que podem jogar a equipe do Corinthians na zona de rebaixamento, né? O Vitor Roque marcou um gol, né? E teve gol também anulado, né? O time do Corinthians aí tendo muita dificuldade no jogo. Não adianta o Corinthians ficar nesse assunto a vida inteira. É dependente do Renato Augusto. Não dá para você ficar dependendo de jogador de 35 anos que não tem condições de jogo mais. Na minha opinião, é excelente jogador, um craque, um jogador muito habilidoso, mas não dá. Ou você traz um jogador para poder compor, ou então vai ficar difícil. Então o Corinthians vai ficar nessa situação, vai brigar contra o rebaixamento
o Campeonato Brasileiro todo. Todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro esse ano está sendo muito disputado, todo mundo está vendo a dificuldade do Vasco, do América Mineiro também na competição, e quem vacilar agora no início do Campeonato Brasileiro, no final vai ser pior, porque no final é time lá de cima brigando por liderança, é briga por Libertadores, que na minha opinião é a briga que tem liderança aí, né, e zona de rebaixamento. Entendeu? E o time do Corinthians tem que mudar o mais rápido possível. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo, para mim, é ruim? Pelo resultado, é ruim. Pelo resultado que tem acontecido nos jogos, é um trabalho ruim, sim. Mas a equipe evolui muito pouco, entendeu? Quando dá um passo para frente, acaba dando 2 passos para trás. E é por isso que aí o time do Corinthians se encontra nessa situação, galera. E é muito complicado mesmo. Agora o Corinthians tem que tentar se recuperar na próxima rodada, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.